Agora, Jornal Band News Rio, terceira edição. Especial Sabatinas. Com Carlos Andreasa. Boa noite, Band News FM Rio, terceira edição especial Sabatina, entrevistando todos os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, sempre às segundas e sextas, 8h30 da noite. Hoje o nosso convidado é o candidato Rodrigo Amorim, deputado estadual, candidato a prefeito pela União Brasil. Bem-vindo, candidato, boa noite. Obrigado, agradeço o Grupo Bandeirante pela oportunidade democrática, sempre iniciando o processo eleitoral e ao longo da eleição, promovendo esse tipo de encontro, que a gente possa debater o Rio de Janeiro, apresentar as propostas, falar diretamente com você, eleitor da nossa cidade maravilhosa. Candidato, a partir de agora, da minha primeira pergunta, está ali o relógio, 20 minutos para a nossa conversa valendo. Vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para Alexandre Ramagem. Qual a diferença entre a sua candidatura e do deputado federal Ramagem, pensando no campo da direita? Olha, em primeiro lugar, é necessário me dirigir a você que está em casa, para que você possa compreender exatamente o que está acontecendo nessa eleição do Rio de Janeiro. A gente tem, de um lado, uma luta do bem contra o mal, há uma antecipação, de fato, do processo eleitoral de 2026. Eu tenho dito, inclusive, que a retomada do Brasil vai começar pelo processo eleitoral municipal, inclusive com o protagonismo do Rio de Janeiro, que é a base eleitoral do presidente Bolsonaro, é uma cidade conservadora, já demonstrou isso nas urnas. Bolsonaro nunca perdeu uma eleição no Rio de Janeiro. E o fato é que nós temos hoje uma guerra estabelecida do bem contra o mal. E eu classifico dessa forma porque temos na esquerda duas candidaturas. A candidatura do PSOL com as pautas repugnantes de sempre. As pautas identitárias, o aborto, a lascívia, o uso de drogas e querer dividir o tempo inteiro os cariocas. Por outro lado, temos também, nesse mesmo campo, a candidatura do Eduardo Paes, que se autodeclarou numa gravação da Polícia Federal na investigação da Lava Jato. Ele foi pego numa escuta telefônica, dialogando com o presidente Lula, que é o chefe dele, ele dizendo, se declarando o soldadinho do Lula. Foi aquela mesma entrevista, aquele mesmo episódio que ele fala mal da cidade de Maricá, que ele fala aqueles impropérios que ele se dirige ao presidente. E ali ele se coloca como soldadinho do Lula. Eduardo Paes hoje tem ao lado dele figuras como Marcelo Freixo, que defende a dose segura e de crack. É um indivíduo que se deixou fotografar ao lado dos traficantes de droga no Rio de Janeiro. Tem, ao lado de Eduardo Paes, Alessandro Molon, que o partido, o PSB, foi o autor da DPF 635, que impede operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Tem ao lado dele um projeto que era do coração, não foi o vice. Não foi porque se envolveu mais uma vez em escândalos sexuais, você deve se lembrar bem, Pedro Paulo, que é o vice do coração, que teve a disfarçatez de subir à tribuna da Câmara Federal e defender a saidinha de preso. Essa é a turma que está com o Eduardo Paes e, justamente como eu disse, querendo antecipar o processo eleitoral e transformar a nossa cidade num bunker da esquerda. A gente tem a candidatura que está em cima do muro, que não quer se classificar nem de um lado nem de outro. E, por outro lado, o que eu classifico do lado correto, o lado do bem, uma frente conservadora, que tem a minha candidatura, a candidatura do Ramagem. Eu falo uma frente conservadora, parafraseando o senador Flávio Bolsonaro, que disse que a estratégia de Eduardo Paes era colocar uma candidatura do delegado Ramagem no que o Eduardo e a esquerda classificam como extrema-direita. E nós precisamos fazer o oposto, colocar o Eduardo no lugar dele, que é a esquerda, e levar a eleição para o segundo turno e ali, unidos, podermos vencer a esquerda, vencer Eduardo Paes. Então tem uma dobradinha? Não, não é uma dobradinha. Nós estamos no mesmo campo ideológico. Eu sou bolsonarista, conservador. Tive a honra de, em 2016, ter sido vice do Flávio Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente debateu os temas da cidade. A gente está no mesmo campo ideológico, tem as mesmas propostas. A gente tem a forma de enxergar e ter como prioridade Deus, pátria, família, liberdade, defesa das forças de segurança, uma economia liberal no campo econômico. Então, claro que as nossas propostas são parecidas, a gente está no mesmo campo, temos aliados. Meu irmão, vereador Rogério Amorim, é candidato à reeleição. E é o líder do PL na Câmara Municipal e está alinhado com a candidatura de Ramagem. Agora, cabe ao eleitor escolher se quer o bem, se quer o mal. Querendo uma frente conservadora, o Rio de Janeiro é conservador, é escolher a melhor proposta, e é isso que eu quero fazer, apresentar propostas de forma veemente para enfrentar dois problemas prioritários no Rio de Janeiro: a restauração da ordem, combate à criminalidade e cuidar das pessoas. Eu quero falar sobre isso e guarda municipal na sequência, mas eu vou desdobrar a pergunta anterior para entender por que o eleitor do Rio de Janeiro, de direita, deve votar no senhor
e não em Ramagem? Em primeiro lugar, o eleitor do Rio de Janeiro deve fazer uma opção, levar a eleição para o segundo turno, votar numa opção conservadora. Esse é o primeiro ponto. A decidir entre a minha candidatura e a de Ramagem é avaliar a forma de colocação das propostas. Eu, por exemplo, tenho propostas muito duras no que diz respeito ao combate à criminalidade, no que diz respeito à transformação da Guarda Municipal e na restauração da ordem da cidade. E escolhi para meu vice o deputado Fred Pacheco, que é o deputado mais atuante nas pautas sociais na Assembleia Legislativa. Como dizia o professor Olavo de Carvalho, a gente está numa guerra cultural. A esquerda se acha detentora dos monopólios das virtudes. A esquerda acha que é detentora da pauta social e não faz nada pelo social. O deputado Fred Pacheco é o mais atuante e a ele caberá enfrentar esse dilema de morador de rua, cracolândias no Rio de Janeiro, com pautas precisas, duras e que com compromissos estabelecidos de restaurar a ordem nessa cidade no maior tempo possível. Quero ouvi-lo sobre a Guarda Municipal, sobre o armamento da Guarda Municipal. Qual seria a extensão desse armamento? Seria para todo o grupamento, para toda a guarnição, ou para alguma área específica? E, desdobrando, por quê? Qual a vantagem da Guarda Municipal armada? Olha, excelente pergunta. Em primeiro lugar, como eu disse, os dois principais problemas da cidade do Rio de Janeiro hoje são a segurança pública, o combate à criminalidade e a restauração da ordem. E o segundo problema é que a gente não pode esquecer o cuidado com as pessoas, cuidado com o carioca que está abandonado, seja pela fila do Cisreg, uma saúde precária, seja pelos moradores de rua que estão jogados nas ruas da nossa cidade, o abandono dos nossos bairros, as cracolândias que se proliferam, é o cuidado com as pessoas. Por isso que eu estabeleci, não sou o presidente Bolsonaro, mas eu também tenho o meu posto Ipiranga. No campo social, o deputado Fred Pacheco, que é o vice-prefeito na chapa, vai cuidar da questão social. Aliás, o nosso plano de governo foi escrito, é autoral, foi escrito por nós. Não foi assessor, não foi consultoria contratada. Eu me debrucei junto com o Fred Pacheco e a gente escreveu o plano de governo. Obviamente, eu aproveitei muito daquilo que a gente já tinha debatido em 2016, quando fui vice do Flávio Bolsonaro. Por isso que há dias atrás saiu uma matéria dizendo que eu cito Bolsonaro algumas vezes no plano de governo. E cito com muito orgulho. Primeiro que considero que 2018 foi a maior guinada da história do Brasil. Depois que eu trago memória daquilo que a gente discutiu em 2016. Sobre a Guarda Municipal, está aí uma das diferenças minha e do Ramagem. O delegado Ramagem propõe uma guarda, um armamento parcial da Guarda Municipal, uma ala da Guarda Municipal. Eu proponho o armamento total da Guarda Municipal. E falo isso baseado no seguinte: sempre defendi, sou armamentista, sou atirador, atiro desde 2005, participo ativamente de campeonatos de tiro, tenho porte de arma federal e ando armado. Então, eu me valho daquela velha máxima que armas nas mãos de cidadãos de bem salvam vidas. Arma na mão de vagabundo é o que nos afronta. A gente precisa ter armas para confrontar aquele que está armado, senão a guerra é desigual. O fato é, a partir do momento que se tem uma força coercitiva, um poder, um braço do Estado, um braço da Prefeitura do Rio de Janeiro, obviamente que eu estou me referindo a Estado lato sensu, com E maiúsculo. Então, é fundamental que essa força de segurança ela tenha meios para empregar esses meios numa guerra que a gente vive hoje no Rio de Janeiro. Por isso que eu defendo a Guarda Municipal armada. Agora, você vai me perguntar, a guarda do jeito que está hoje não pode ter arma imediatamente. E eu concordo contigo, claro que não pode ter. Porque há hoje, no Rio de Janeiro, uma distorção da função da Guarda Municipal. A gente vê pelas ruas da cidade a Guarda Municipal confrontando com o cidadão de bem. Guarda Municipal, Polícia Municipal, que é o que eu quero transformar, tem a missão de confrontar a criminalidade. Nunca o cidadão de bem, ainda que esse cidadão de bem esteja numa posição de ilícito administrativo. Eu vou dar um exemplo. Se o indivíduo está vendendo algo como um camelô num local que não é um local adequado, ele tem que ser confrontado pelo poder público através da fiscalização, da postura municipal e nunca de uma polícia, nunca de um braço armado que vai lhe tacar spray de pimenta, lhe vai agredir, ainda mais se tiver com arma de fogo. Então, a gente tem que mudar a concepção da atuação da Guarda Municipal hoje. Uma guarda velha, defasada, e que o Eduardo Paes, não soldadinho do Odebrecht, filho ingrato do Cabral, eu trago algumas alcunhas do atual prefeito. Ele não respeita o cidadão. E ele também não respeita o guarda, ele coloca a Guarda Municipal contra a população. A gente precisa acabar com isso, colocar a Guarda Municipal efetivamente para confrontar a criminalidade. Por isso que eu defendo a transformação da Guarda em Polícia Municipal. E aí, respondendo a sua pergunta, o primeiro gesto do prefeito, uma vez eleito, eu vou transferir o gabinete do prefeito,
tirar ali da sede do Piranhão e levar para a sede da Guarda Municipal no bairro de São Cristóvão, um bairro que está abandonado, que faz parte da nossa história, o bairro Imperial de São Cristóvão, e ali colocar o gabinete do prefeito dentro da sede da Guarda Municipal, chamar os concursados. Hoje a gente tem um efetivo de 7.000 guardas. Só que na rua tem pouco mais de 2.500, porque muitos deles estão afastados, estão em desvio de função, estão cedidos para outros órgãos. Se você fizer uma conta rápida da escala que hoje funciona na Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente tem uma situação de, por exemplo, na região da Grande Tijuca, o bairro que eu moro, eu sou um tijucano inveterado e orgulhoso. É o único bairro que tem gentílico próprio, tijucano. Por dia, na Grande Tijuca, que tem uma população de mais de 500 mil habitantes, maior que a maioria das cidades do estado, tem apenas 7 guardas municipais. A gente precisa acabar com isso, criar o REBU, rondas especiais de brigadas urbanas com polícia ostensiva, exatamente como aconteceu em Buenos Aires, em Medellín e Nova York. Uma curiosidade que me ocorre agora, como o senhor, deputado estadual, avalia o governo Cláudio Castro? Eu vou falar do governo Cláudio Castro, inclusive da segurança pública. Mas muitos questionamentos que me fazem quando falo da segurança pública, aumentar de 7 para 14 mil homens na Guarda Municipal, fazer parcerias com as Forças Armadas para trazer jovens excedentes e contribuir, por exemplo, para acabar em 6 meses com a criminalidade na região da Orla, na região turística do Rio de Janeiro, nas regiões de grande densidade populacional no Rio de Janeiro. É necessário investimento. E as pessoas falam, você está dando soluções, mas não sabe de onde está vindo o recurso. Sei sim. O Rio de Janeiro hoje tem mais de 40 bilhões de reais de orçamento. O prefeito do Rio de Janeiro gastou mais de 100 milhões com funcionários fantasmas e apaniguados políticos, muitos deles que nem da cidade do Rio são. Só aí a gente já faz uma economia que permite chamar os egressos das Forças Armadas. Além disso, são 33 secretarias que fazem praticamente a mesma coisa, na mesma lógica de colocar os apaniguados políticos. Se a gente fizer uma reforma administrativa, reduzir de 33 para 15 secretarias, a gente consegue economizar algo aproximadamente em torno de 8 bilhões de reais. O prefeito hoje investe na segurança pública 700 e poucos milhões de reais. Isso não representa nem 2% do orçamento da cidade. Demonstra uma falta de respeito com um assunto que é prioritário. Então é fundamental que a gente, de forma objetiva, possa quadriplicar o investimento, e há dinheiro para isso, e efetivamente colocar em prática os planos da segurança pública. Nem é o centro da questão a pergunta sobre o governo do Estado, mas é porque, ao centrar, identificando o problema da segurança pública como tão urgente, fica implícita uma crítica à política de segurança pública, que é essencialmente matéria estadual. Por isso eu lhe pergunto sobre a avaliação do... Eu sei que a gente tem pouco tempo, tem outras assuntos. Não, eu vou ser muito sucinto. Mas qual a avaliação do senhor nesse quadro do governo Cláudio Castro? Olha, o governador Cláudio Castro ganhou a eleição com um recorde de votação. Enfrentou também uma luta do bem contra o mal. A gente tinha um outro candidato, Marcelo Freixo, querendo se candidatar, querendo ser o governador do estado. Vencemos a eleição. Eu falo vencemos porque eu estava como na chapa apoiando o governador Cláudio Castro, na base de apoio do governador Cláudio Castro, e permaneço na base de apoio do governador. Claro que o prefeito atual lavou as mãos e disse isso textualmente numa entrevista, que lavava as mãos no tocante à segurança pública. Ele transfere a responsabilidade exclusivamente para o Estado, o que é uma covardia. Eu faço aqui menção ao artigo 144 da Constituição, que fala que segurança pública é competência do município, do Estado e do governo federal. Portanto, o município tem que cumprir o seu papel. Além disso, eu sou um defensor das tropas de segurança, incondicionalmente. Defendo na Assembleia Legislativa, sou o relator na Assembleia da Lei Orgânica da Polícia Civil e da Polícia Penal. Eu não posso admitir uma covardia dessa com as nossas polícias e com a política de segurança. Então, segurança pública é ação integrada da Prefeitura, com o poder público estadual, com o poder público federal, de forma que cada um, na sua linha de atuação, possa, de forma integrada, trazer um Rio de Janeiro de ordem restaurada e com paz e tranquilidade para que o cidadão carioca possa ir e vir com segurança. Acari, qual é o plano do senhor? Olha, é fundamental que a gente primeiro contextualize o que está acontecendo em Acari. A gente tem ali o transbordamento do rio Acari, é um dilema as chuvas no Rio de Janeiro. A gente viu um prefeito atual, nervosinho do Odebrecht, filho ingrato do Cabral, que ele se traveste como faz sempre, e quando as chuvas de verão acontecem, ele bota aquele coletezinho ridículo dele e passa a noite no centro de controle do Rio de Janeiro. Ele não fez absolutamente nada para minimizar esse drama que o Rio de Janeiro vai viver sempre todo verão. A geografia da cidade impõe essa ocorrência climática. A gente vive numa cidade entre o mar e a montanha. Aquele drama das pessoas que vivem no Rio Acari era algo que o poder público já poderia ter resolvido.
com política habitacional séria, sem que o prefeito tirasse os mais de 67 milhões de reais que tirou, por exemplo, da GEL Rio e das prevenções de chuva. Então, ele está, de forma irresponsável, tirando orçamento de áreas da administração municipal que são sensíveis para essas questões. Eu dou mais um exemplo. O prefeito desrespeita a Defesa Civil Municipal. São poucos agentes, desvalorizados, sem plano de cargos e salários e que não são tratados com dignidade. O meu plano é ter uma secretaria elevada ao status de secretaria, acabar com a CEOP, com essa pouca vergonha dessa milícia que a CEOP está botando contra o cidadão, criar uma secretaria da Guarda Municipal e, no mesmo patamar, criar uma secretaria da Defesa Civil Municipal que vai receber equipamentos, aparelho moderno e vigor dos agentes, com novos concursos públicos e que possa ir para as ruas, evitar catástrofes numa política habitacional bem feita e sem mentira, sem mimimi, sem conversa fiada, como o prefeito faz. Foi lá e prometeu mundos e fundos para aquela população de Acari que, infelizmente, quando a chuva vem, vê os seus bens se perderem e as ruas transbordarem num bairro tão importante para a nossa cidade. Municipalização dos hospitais federais. Contra ou a favor? De forma nenhuma. Sou absolutamente contra. Município tem que cuidar da atenção básica, ampliar as equipes de saúde da família, as clínicas da família e das grandes emergências. O Rio de Janeiro foi capital. Tem a maior estrutura de saúde do Brasil. Hospitais federais, hospitais estaduais e hospital municipal. É preciso a integração dessas forças, a contratualização com os hospitais universitários para que possamos resolver o problema da alta complexidade. São 9 bilhões e 800 milhões de reais investidos em saúde. Dinheiro há. O que precisa é tranquilidade. Andreasa, eu já na campanha, eu sempre pratiquei esporte, nunca consumi droga diferente de outros candidatos. Inclusive, falei aqui no debate da Bandeirantes e apresentei o meu teste de toxicológico. Nunca consumi droga na vida e tenho muito orgulho disso. Crio meus filhos baseados também nessa filosofia de saúde, de se afastarem das drogas, dos vícios. Pratico esporte, sou faixa preta de jiu-jitsu. E com todo esse cuidado com a saúde, eu tive alterações nos exames que eu faço habitualmente e tive que fazer, do dia para a noite, um exame de imagem. Por que eu fiz no particular um exame em 24 horas. Fiquei angustiado, minha família ficou angustiada. Imagina você que nos assiste, que está há meses apodrecendo numa fila do CISREG, que não tem condição de levar um neto, levar um filho, levar um parente para fazer um exame, para uma consulta ambulatorial. O que o atual prefeito está fazendo é uma covardia com as pessoas. Ele primeiro criou a fila da fila. Você não vai direto para o CISREG, você entra numa fila paralela. Ele está diminuindo a fila com aquelas pessoas que se cansaram, que não aguentam mais reclamar. Ele está diminuindo a fila, dizendo que a fila está diminuindo, o que é uma mentira. E está marcando consultas e exames ambulatoriais para daqui a um ano. Isso é uma covardia com as pessoas. É possível resolver isso em 180 dias, contratualizando com a iniciativa privada, pagando, fazendo um mutirão 24 horas para que a gente possa zerar e tirar o cidadão do Rio de Janeiro dessa mazela. A gente tem pouco menos de 3 minutos, eu preciso ouvi-lo sobre transporte, especificamente sobre o BRT, que está na ordem do dia. Alexandre Ramagem tem um plano, que aliás é antigo, de conversão em alguns desses modais, desses corredores em veículos sob trilho. Eu queria ouvi-lo sobre o BRT, a sua avaliação, se continua como está, se muda e mudando para o quê? De forma muito rápida, me dirijo a você que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você conhece a geografia da cidade, do centro da cidade à Zona Oeste, é um fluxo intenso de pessoas e todos os dias. O primeiro lugar para resolver o dilema é fixar negócios, empresas nas periferias do Rio de Janeiro, nas zonas mais afastadas do centro. Para isso é necessário incentivo. Isso está no meu plano de governo. Além disso, é necessário a gente entender a gênese do BRT. Ele nasceu errado. Nasceu porque o nervosinho do Odebrecht, conforme o próprio nome diz, ele queria agradar um setor produtivo, os empresários de ônibus. A delação na Lava Jato, que agora ele insiste que não aconteceu, mas há delações na Lava Jato, inclusive devolução de dinheiro roubado nesse período das obras que antecederam a Copa do Mundo e a Olimpíada, incluindo o BRT. Ou seja, ele nasceu errado, deveria ser sobre trilho. Ele nasceu para agradar o empresário do ônibus. Uma vez feito isso, é o que temos. Só que ele fez a obra de uma forma errada. Não só no conceito, que tinha que ser sobre trilhos, mas ele fez um projeto mal feito porque tem aquela tabela tico-taco-teco que era para economizar e poder roubar mais. Depois ele fez pela segunda vez gastando o dinheiro do nosso imposto. E agora fez pela terceira vez. Nesse conjunto de investimentos, ele poderia ter feito sobre trilho. Claro que é muito investimento, a gente precisa buscar parcerias para isso, só que precisa dar uma resposta rápida para o cidadão. Como é que se dá a resposta rápida? Primeiro, estabelecendo
as vias que vão alimentar, as alimentadoras que vão levar as pessoas, porque as pessoas, o Eduardo acha que as pessoas moram nas principais, que mora na principal onde passa o BRT. As pessoas moram nos bairros. Vias alternativas, transporte para que possa levar e alimentar com integração. O cidadão do Rio de Janeiro que paga esse JE, que na verdade é o já era, ele paga uma quantia e não está integrado com outras modalidades de transporte. Além disso, cuidar do trânsito. Essa Avenida Brasil, que é uma vergonha, a gente precisa tratar com decência, com dignidade. Esse negócio de tira a faixa, coloca a faixa, é uma covardia com o morador da Zona Oeste. Temos 30 segundos, eu pergunto, a propósito de faixa, motofaixa, começou agora uma ali em São Conrado. Contra ou a favor? E se for a favor, para onde iríamos depois? Importante, em outras vias expressas, na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, eventualmente na Avenida das Américas. Agora é fundamental que a gente tome medidas simples. Virar à direita sem sinal, escutar a 7 Rio, não diminuir a velocidade das vias à cabeça do prefeito, ao bel prazer do prefeito, ou mesmo tirar ou colocar faixas na Avenida Brasil na cabeça delirante do prefeito Eduardo Paes. Candidato, 5 segundos para você se despedir. Olha, me despedir de você que quer o Rio de Janeiro melhor, conservador, restaurando a ordem, vote 44 neles, vão mudar a história da cidade. Muito obrigado, candidato Rodrigo Amorim, prazer tê-lo conosco aqui na Band News agradeço. FM. Sexta-feira tem mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Você ouviu Jornal Band News Rio, terceira edição.